Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pariqueraçu, realizada em 22 de agosto de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pariqueraçu. Com a palavra, o nobre vereador Eliel Kopp. Senhor presidente, requeiro dispensa a leitura da ata, já que está à disposição de todos os vereadores na Secretaria da Câmara. O requerimento do vereador está em discussão. O requerimento do vereador está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o requerimento de dispensa da leitura da ata. A ata da 26ª Sessão Ordinária de 2016 está em discussão. Não havendo discussão, a ata da 26ª Sessão Ordinária de 2016 está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Leitura do projeto de decreto legislativo número 001 de 2016, de autoria do vereador Eliel Kopp. Leitura do projeto de decreto legislativo número 002 de 2016, de autoria do vereador Ezequiel de Lima Júnior. Leitura do projeto de decreto legislativo número 003 de 2016, de autoria do vereador Paulo Roberto Mendes. E leitura do projeto de resolução número 004 de 2016, de autoria da mesa diretora. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2016. Assunto: dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão pariquerense ao pastor Oswaldo Jeremias. Justificativa do projeto de decreto legislativo número 1 de 2016. Senhor presidente, nobres vereadores, apresento o projeto de decreto legislativo número 1 de 2016, o qual objetiva a aprovação dessa Casa de Leis para conceder ao pastor Oswaldo Jeremias o título honorífico de cidadão pariquerense. Justifica-se a referida homenagem ao pastor Oswaldo Jeremias, tendo em vista que, dentre os trabalhos realizados em nosso município, atuou por vários anos como auxiliar direto de pastores titulares nas igrejas locais, instruindo e aconselhando o povo e sempre defendendo os princípios que norteiam a estrutura familiar cristã a respeito da palavra de Deus. E exerceu atividades sociais de visitação a pariquerenses enfermos nas casas e no hospital, tendo inclusive cedido sua própria casa para abrigar parentes de munícipes e outros cidadãos que vinham a Pariqueraçu para realizar tratamentos hospitalares, e realizou o trabalho de arrecadação de roupas e alimentos para serem doados aos familiares carentes. Por essas razões e as demais informações contidas na biografia anexo, o pastor Oswaldo Jeremias é merecedor da referida homenagem de cidadão pariquerense, pelos relevantes trabalhos de interesse públicos prestados ao município. Plenária, vereador Ivo Zanella, de 19 de agosto de 2016, assina o vereador Eliel Kopp. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2016, dispõe sobre concessão do título honorífico de cidadão pariquerense ao pastor Oswaldo Jeremias. A Câmara Municipal de Pariqueraçu, Estado de São Paulo, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao pastor Oswaldo Jeremias o título honorífico de cidadão pariquerense em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Pariqueraçu. Artigo 2º. A entrega do título honorífico de cidadão pariquerense será efetuada em sessão solene no dia 11 de outubro de 2016, em comemoração ao 63º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade de Pariqueraçu, no prédio da Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas com execução desse decreto legislativo serão suportadas por verbas próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, vereador Ivo Zanella, de 19 de agosto de 2016, assina o vereador Eliel Kopp. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2016.
dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão pariquerense ao excelentíssimo senhor secretário estadual da Casa Civil, Samuel Moreira da Silva Júnior. Justificativa do projeto de decreto legislativo número 2/2016. Senhor presidente e nobres vereadores, apresento o projeto de decreto legislativo número 2/2016, o qual objetiva a aprovação dessa Casa de Leis para conceder ao excelentíssimo senhor secretário estadual da Casa Civil, Samuel Moreira da Silva Júnior, o título honorífico de cidadão pariquerense. Justifica-se a referida homenagem ao excelentíssimo senhor secretário estadual da Casa Civil, Samuel Moreira da Silva Júnior, tendo em vista que o mesmo ajudou na conquista de muitos avanços para o nosso município, como recursos para a reforma e ampliação do Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua, reforma do terminal rodoviário, recursos para aquisição de van para transporte de pacientes e aquisição de ambulâncias UTIs e ambulâncias simples para o Consaúde, recursos para a construção do prédio para o programa Saúde da Família, compra de equipamentos de videolaparoscopia para o Hospital Regional, recapeamento da Avenida Dr. Carlos Botelho, continuidade da SP-222, recursos para a construção do AME, Centro de Reabilitação Luci Montoro, ampliação e mobiliação da Casa da Gestante, aquisição de equipamentos de informatização, lavanderia e cabine primária do Hospital Regional, curso técnico de administração, ETEC, quimioterapia e radioterapia do Hospital Regional, entre outras conquistas. Por essas razões e as demais informações contidas na biografia anexa, o excelentíssimo senhor secretário estadual da Casa Civil, Samuel Moreira da Silva Júnior, é merecedor da referida homenagem de cidadão pariquerense pelos relevantes trabalhos de interesse público prestados ao município. Plenário Vereador de Zanella, 22 de agosto de 2016, assina o vereador Ezequiel de Lima Júnior. Projeto de decreto legislativo número 2/2016 dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão pariquerense ao excelentíssimo senhor secretário estadual da Casa Civil, Samuel Moreira da Silva Júnior. A Câmara Municipal de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao excelentíssimo senhor secretário estadual da Casa Civil, Samuel Moreira da Silva Júnior, o título honorífico de cidadão pariquerense em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Pariquera-Açu. Artigo 2º. A entrega do título honorífico de cidadão pariquerense será efetuada em sessão solene no dia 11 de outubro de 2016, em comemoração ao 63º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade de Pariquera-Açu, no prédio da Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas com execução desse decreto legislativo serão suportadas por verbas próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Vereador de Zanella, 22 de agosto de 2016, assina o vereador Ezequiel de Lima Júnior. Projeto de decreto legislativo número 3/2016 dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão pariquerense ao senhor Aderbal Alfredo Calderari Bernardes. Justificativa do projeto de decreto legislativo número 3/2016. Senhor presidente e nobres vereadores, apresento o projeto de decreto legislativo número 3/2016, o qual objetiva a aprovação dessa Casa de Leis para conceder ao senhor Aderbal Alfredo Calderari Bernardes o título honorífico de cidadão pariquerense. O senhor Aderbal atua como diretor tesoureiro da União das Instituições e Serviços Ensino e Pesquisa Unisep, instituição a qual representa e já vem há algum tempo desenvolvendo um trabalho não apenas de caráter educativo, mas também social em prol ao povo pariquerense e de todo o Vale do Ribeira. São programas de bolsas de estudo, intensivões aos nossos jovens, palestras, cursos e seminários, doações de alimentos e agasalho a instituições e pessoas carentes, entre outras ações que beneficiam a nossa população. Por essas razões e as demais informações contidas na biografia anexa, o senhor Aderbal Alfredo Calderari Bernardes é merecedor da referida homenagem de cidadão pariquerense pelos relevantes serviços e interesses públicos prestados ao município. Plenário Vereador de Zanella, 22 de agosto de 2016, assina o vereador Paulo Roberto Mendes.
Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2016 dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão pariquerense ao senhor Aderbal Alfredo Calderari Bernardes. A Câmara Municipal de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Aderbal Alfredo Calderari Bernardes o título honorífico de cidadão pariquerense em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Pariquera-Açu. Artigo 2º. A entrega do título honorífico de cidadão pariquerense será efetuada em sessão solene no dia 11 de outubro de 2016, em comemoração ao 63º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade de Pariquera-Açu, no prédio da Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas com execução deste decreto legislativo serão suportadas por verbas próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário vereador Ivo Zanella, 22 de agosto de 2016, assina o vereador Paulo Roberto Mendes. Projeto de resolução número 4 de 2016 dispõe sobre a proposta orçamentária da Câmara Municipal de Pariquera-Açu para o exercício de 2017. Justificativa ao projeto de resolução número 4 de 2016. Senhores vereadores, apresentamos o presente projeto de resolução que dispõe sobre a proposta orçamentária dessa Câmara Municipal para o exercício de 2017 em cumprimento ao artigo 20, inciso 4 da Lei Orgânica. Como é de conhecimento de vossas excelências, o Poder Legislativo integra o plano plurianual, sendo que a previsão orçamentária para o exercício de 2017 foi orçada em R$ 1.884.000, cujo detalhamento dos gastos consta no anexo 1 deste projeto de resolução. Importante mencionar que a presente proposta orçamentária foi elaborada de acordo com as normas legais e segundo prioridades definidas em face daquilo que a expansão legislativa exige como imprescindível. Sendo assim, contamos com a aprovação do presente projeto de resolução dentro do prazo legal para posterior encaminhamento ao Poder Executivo, para que este inclua tal proposta na Lei Orçamentária Anual. Plenário vereador Ivo Zanella, 22 de agosto de 2016, assina os vereadores Wagner Bento da Costa, presidente, Ezequiel de Lima Júnior, vice-presidente, Arnaldo Lourenço, primeiro secretário, e Luiz Alberto Rodrigues, segundo secretário. Projeto de resolução número 4 de 2016 dispõe sobre a proposta orçamentária da Câmara Municipal de Pariquera-Açu para o exercício 2017. Wagner Bento da Costa, presidente da Câmara, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais e em cumprimento ao artigo 20, inciso 4 da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. A proposta orçamentária da Câmara Municipal de Pariquera-Açu para o exercício de 2017 fica estipulada em R$ 1.884.000 para suportar as despesas do Poder Legislativo, conforme consta no anexo 1 desta resolução. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Ivo Zanella, aos 22 de agosto de 2016, assina os vereadores Wagner Bento da Costa, presidente, Ezequiel de Lima Júnior, vice-presidente, Arnaldo Lourenço, primeiro secretário, e Luiz Alberto Rodrigues, segundo secretário. Encaminho os projetos de decreto legislativo número 001, 002 e 003 de 2016 e o projeto de resolução número 004 de 2016 às comissões permanentes competentes para emissão dos pareceres. Leitura do requerimento número 047 de 2016 de autoria dos vereadores Eliel Coppe e Ezequiel de Lima Júnior. Requerimento número 47 de 2016. Senhor Presidente, considerando que a rodovia Regis Bittencourt, BR-116, ainda é conhecida por muitos cidadãos como sendo a rodovia da morte, devido ao fato de ser uma das rodovias com maior incidência de tráfego de veículos pesados e carga do Brasil e por ser um importante meio de ligação entre as regiões sul, sudeste e nordeste do país. Considerando que a referida rodovia possui um intenso tráfego de veículos e registra diariamente um excessivo número de acidentes. Considerando que no trecho administrado pela concessionária Autopista Regis Bittencourt /Artérias haviam 5 ambulâncias UTIs
instaladas em bases localizadas nos municípios de Itapecerica da Serra, Miracatu, Serra 90, Cajati, Barra do Turvo e Campina Grande do Sul, Paraná. Considerando que chegou ao conhecimento dos vereadores que subscrevem essa propositura, de que a referida concessionária retirou das bases dos municípios de Miracatu, Cajati e Barra do Turvo as ambulâncias UTIs, considerando que a retirada dessas 3 ambulâncias aumenta o raio de atendimento das ambulâncias UTIs que restaram na rodovia e comprometem o socorro às vítimas de acidente, considerando que esta diminuição do número de ambulâncias UTI coloca em risco a vida das vítimas acidentadas, pois o rápido atendimento, primeiros socorros, pode determinar entre a vida e a morte, ou mesmo a agravamento de lesões ocorridas em consequência dos acidentes. Considerando a preocupação da população que utiliza a rodovia e reside nessas localidades onde frequentemente presenciam acidentes, face aos considerandos, apresentamos à mesa nos termos dos artigos 187, inciso 2, 195 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pariqueraçu, o presente requerimento para que o ilustríssimo diretor executivo da autopista Regis Bittencourt, Artéria, Sr. Nelson Segnini Bossolan, envie a essa Casa de Leis as seguintes informações. Quais foram os motivos que levaram a concessionária a retirar as bases nos municípios de Miracatu, Serra 90, Cajati e Barra do Turvo, as ambulâncias UTIs? Existe a possibilidade da empresa reconsiderar da decisão para que as ambulâncias UTI retornem ao atendimento nas respectivas bases? Requeremos ainda que cópias da presente propositura sejam enviadas ao excelentíssimo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Sr. Maurício Quintela Leza, ao excelentíssimo diretor-geral da NTT, Sr. Jorge Luiz Macedo Bastos, ao excelentíssimo secretário estadual da Casa Civil, Sr. Samuel Moreira, ao excelentíssimo prefeito municipal José Carlos Silva Pinto e aos excelentíssimos senhores presidentes das câmaras municipais de Itapecerica da Serra, Juquitiba, Miracatu, Juquiá, Registro, Jacupiranga, Cajati e Barra do Turvo, para conhecimento. Plenário, vereador Zanella, 17 de agosto de 2016, assina os vereadores Eliel Coppi e Ezequiel de Lima Júnior. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Eliel Coppi. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, que nos ouvem pela web. Bom, eu quero agradecer aqui nosso amigo Jarbas, que nos trouxe, tem conhecimento da causa, nos trouxe informação para mim, o vereador Ezequiel, a respeito da remoção, da retirada das ambulâncias UTIs, município de Miracatu, Cajati e Barra do Turvo. Haviam 5, incluindo aqui a cidade de Campina Grande do Sul, e Itapecerica da Serra, que ainda tem. Então, de 5, 2. Entre Itapecerica e Campina Grande do Sul, já fizemos um cálculo de cerca de 350 quilômetros. Então, um acidente aqui no meio do caminho, quanto tempo leva chegar uma ambulância? E o risco do pronto atendimento, o atraso dele, pode significar a morte de uma pessoa, ou até o agravamento aqui de uma lesão. E a gente não compreende essas coisas, porque fizemos uma conta também, cerca de 4 pedágios, que funciona 24 horas por dia, que está arrecadando todo dia. E existe também um contrato com o governo federal a respeito das concessionárias. Então não conseguimos entender essa situação. Eu vou falar uma realidade que todos nós podemos, Deus nos livre mesmo, mas todos nós, ou algum parente, conhecido, até desconhecido, ser vítima de um acidente desse. E eles são responsáveis. Então, é uma coisa assim, tão absurda, tão ilógica, porque se trata de vidas humanas, né? Então, a gente quer uma explicação. Qual é a razão e a possibilidade? Nós estamos aqui encaminhando também para algumas autoridades que possam nos ajudar, e quero também estender aqui todos os vereadores, por favor, que subscrevam, que nós possamos estar reforçando, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, agradeço aqui, Jarbas, pela informação prestada para nós, para essa casa, e é um trabalho
de extrema utilidade pública mesmo. Parabéns aí pela informação. E aqui tem conhecimento de todos, né, os colegas, e solicito mais uma vez aí e venho subscrever e reforçar aqui esse requerimento. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Ezequiel de Lima Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, visitantes, quero agradecer ao Gerba também por mais esse requerimento que vai em conta ao nosso povo do Vale do Ribeira, ao usuário dessa rodovia perigosa. E dizer que, se fosse possível aqui, colocar até para o governador Dr. Geraldo Alckmin nesse requerimento, se fosse possível, que não vi o nome dele aqui, várias pessoas. Tá bom? Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Eliel Cop. Por questão de ordem. Peço ao secretário que acrescente também a informação que seja encaminhado ao governador Geraldo Alckmin. Muito obrigado. Solicito ao senhor secretário que acrescente aí o nosso excelentíssimo governador do estado. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Alberto Rodrigues. Senhor presidente, nobres colegas e presentes, quero também parabenizar aqui nós vereadores pela moção, agradecer ao nosso companheiro Jarbas também, né, pela informação, e se os senhores me permitir, solicito também que os senhores enviem essa cópia aqui também para o Conselho Regional dos Prefeitos, porque eles são a base que conhece toda essa situação. Então, nada mais justo ele estar enviando esse requerimento para eles estar trabalhando em cima disso aqui, que nós somos, tá bom? Obrigado. O requerimento continua em discussão. Fazendo uso da palavra, quero cumprimentar aqui aos nobres colegas, ao público presente e os amigos que nos acompanham pela web. Parabenizar o nobre vereador Eliel Cop e o Ezequiel de Lima Júnior e dizer que farei a inscrição aqui do Conselho de Prefeitos e dizer também que irei subscrever essa propositura. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 047 de 2016 está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos ofícios. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício número 1340/2016. Senhor presidente, nos termos do decidido pela Colenda, segunda Câmara e pelo Egrégio Tribunal Pleno desta Casa em sessões de 2 de julho de 2013 e 29 de junho de 2016, encaminha a Vossa Excelência, na conformidade do disposto do inciso 15 do artigo 2º da Lei Complementar número 709 de 93, as respectivas cópias para conhecimento. Por oportuno, alerto de que o decidido não é suscetível de revisão por este Legislativo, conforme deliberação desta Corte de Contas, exarada no processo TC-A 10535/026/94, publicada no Diário Oficial do Estado em 10 de novembro de 1994. Apresento a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. Assina Sami Urman, conselheiro substitutivo. Tendo em vista aqui a extensão do documento do ofício número GAR 080062016 de 2016 da Claro, está à disposição para consulta dos interessados na Secretaria da Câmara Municipal. Não havendo nada mais a tratar na pauta do expediente do dia,
Passaremos em seguida para a ordem do dia. Não havendo nada mais a tratar na pauta da ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que farão uso da palavra na explicação pessoal que façam suas inscrições, de acordo com o artigo 162 do Regimento Interno. Franqueio a palavra aos senhores vereadores para explicação pessoal de acordo com a ordem de inscrição por 5 minutos cada um. Com a palavra o nobre vereador Ezequiel de Lima Júnior. Com a palavra o nobre vereador Luiz Alberto Rodrigues. Com a palavra o nobre vereador Júlio César Haddad. Com a palavra o nobre vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores e ao público aqui presente, eu não me manifestei aqui a respeito do requerimento dos colegas Ezequiel e Eliel. Vamos torcer para que quando a Artéries aí, né, no caso aí, na época a autopista aí ganhou a licitação, isso aí é uma licitação a nível nacional aí, né, e lá deve estar contido no plano de trabalho deles o que eles deveriam oferecer como serviços, né, na BR-116. Tínhamos 5 ambulâncias UTIs, né? Agora reduziram para 2 só, né? Então, se não tiver, infelizmente, nesse processo licitatório que havia necessidade, ou seja, que eles tinham que oferecer essas UTIs, do jeito que a gente conhece esse pessoal aí que são loucos para reduzir custos, né? Eles não vão oferecer, como foi o caso aqui da travessia aqui do Conchal, aqui, que prometeram, né? E até agora nada. Mas vamos torcer para que esteja, né, contido nessa licitação, nesse processo licitatório, o fornecimento dessas ambulâncias aí ao longo da rodovia. Caso contrário, infelizmente, por ser bonzinho, eu acho difícil eles atenderem, porque o povo ali é difícil de mexer com eles, viu? O que não está no papel, segundo eu fui lá conversar com um dos diretores lá, ele falou, o que tiver no processo licitatório nós temos que cumprir, o que não tiver, meu amigo, aí é uma questão política. Infelizmente foi essa a resposta que eu tive, mas vamos torcer para que os colegas tenham sucesso, né? E que essa seja uma das exigências contidas, né, no processo licitatório. Informo que os vídeos e demais trabalhos legislativos já estão disponíveis no novo portal da Câmara. No seguinte endereço, www.pariqueraassulsemcedilha.sp.leg.br. Os presidentes das comissões convocam os membros para reuniões das comissões permanentes na próxima quarta-feira às 19 horas, para deliberação dos projetos lidos e sobre as propostas orçamentárias desta Câmara Municipal para o exercício de 2017. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes, e com a graça de Deus dou a sessão por encerrada.